O Lucas é pastor lá na PIB de São Caetano, certo? Na PIB de São Caetano, também trabalha como missionário ali da RTM, Rádio Transmundial. Muitos aqui eu sei que são ouvintes, né? Hoje também internautas que acessam Rádio Transmundial ali também pela internet. E o Lucas vai estar com a gente aqui abrindo esse tempo. Então, queria que a gente baixasse as cabeças, orasse por ele, também pela Noemi que está junto com ele aqui, sua esposa. Aproveite para conversar com ele depois, no intervalo, pagar um pastel para ele, né? Então, queria convidar você a baixar sua cabeça para que nós possamos orar por ele. Senhor, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua bondade, te agradecemos porque o Senhor nos dá um reino onde encontramos irmãos ao longo do caminho, e nós temos o nosso irmão aqui, Lucas, junto com a Noemi, e eu peço que o Senhor use ele aqui para falar acerca dessa área da comunicação, como isso é tão essencial para nossas vidas, e como ele tem trabalhado ali na Rádio Transmundial, usando da sua profissão também como jornalista, e como às vezes a gente é um tanto quanto dualista e às vezes separa as coisas, quando na verdade nós somos um ser que é íntegro e a gente tem tantos talentos que a gente poderia desenvolver e usar para o teu reino, Pai, como ele tem feito e como ele vai poder apresentar aqui para nós. Então usa o Lucas, que não seja apenas informações, mas que a gente possa também ser tocado, ser confrontado, para que a gente também possa aprender com ele nessa noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deixa eu só mexer aqui no tablet para poder já deixar ele pronto para a nossa conversa dessa noite. Irmãos, como já foi feita a apresentação, não é uma apresentação breve, deixa eu só complementar. Então, eu sirvo desde 2019 na Rádio Transmundial. A Rádio Transmundial é uma missão cristã, com sede nos Estados Unidos. A origem mesmo é na África, né? De dois missionários que tinham como propósito evangelizar ao mesmo tempo a Espanha e a África. E aí criaram a Trans World Radio. E a Trans World Radio é uma rede global de rádios presente em 190 países. Quase um pouco mais, né, do que os países reconhecidos pela Organização das Nações Unidas. São mais de 200 idiomas com conteúdo produzido. Então, para vocês entenderem um pouco a dimensão do que é essa missão cristã. E, além disso, sirvo lá na RTM Brasil e sou um dos autores, um dos mais de 50 autores que o Presente Diário, que é o nosso devocionário há quase 30 anos, tem. Com certeza alguns de vocês conhecem o PD, e eu tenho a alegria de ser um dos autores desse devocional. E eu sirvo ministerialmente na Primeira Igreja Batista de São Caetano do Sul. Lá eu cuido da parte de comunicação e eu sou pastor de integração. Então, aqueles irmãos que nos visitam, e se vocês nos visitarem algum dia, serão muito bem-vindos. A equipe que eu pastoreio lá, que vai receber vocês lá. Estou aqui com a Noemi, minha esposa. Um oizinho, essa linda moça que está ali ao lado da Cristina. E nós temos uma grande alegria em estar aqui em Atibaia para esse tempo de reflexão. Bom, eu trouxe uma apresentação. Quando rodar, a gente já inicia aqui, mas eu queria começar falando que eu fui desafiado para trazer uma reflexão para vocês sobre comunicação. E comunicação, meus irmãos, é uma coisa muito complexa de falar. Porque hoje em dia são muitos e muitos recursos, muitas e muitas ferramentas que tratam, que possibilitam, que potencializam a comunicação. Mas a gente precisa trazer a comunicação para o aspecto da missão. De que forma que a comunicação favorece a grande comissão, o ID que Jesus nos deixou. Quando a gente fala simplesmente da comunicação, e aí a gente sai um pouco da questão da igreja, a comunicação é um ato de sobrevivência.
Tem um pesquisador que eu acompanho muito, porque ele é um especialista em comunicação e na área de educação também, o José Moran. Ele é doutor em comunicação pela USP, ele é uma das grandes autoridades na área. E ele fala o seguinte, em um dos seus textos, que nós nos comunicamos para fugir da solidão. Porque nós, raça humana, nós nos sentimos sós, profundamente sós, diante principalmente das muitas circunstâncias pelas quais nós passamos. Só que essa questão de solidão, de fato, tem recebido muito mais atenção nos dias atuais. Os irmãos sabem que nós estamos aí no final do Setembro Amarelo. Todo mundo conhece a campanha Setembro Amarelo, certo? Uma campanha de conscientização sobre a importância da saúde mental. Por quê? Observou-se que cada vez mais os indicadores de suicídio no mundo, e aqui no Brasil também, claro, têm crescido. Em 2023, por exemplo, o Brasil registrou 30 internações diárias por tentativa de suicídio frustrada. Então, são 30 pessoas que tentaram se matar, mas não conseguiram e foram atendidas em uma unidade de saúde, e esses atendimentos foram notificados ao Ministério da Saúde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, são em média 14, eu vou falar, prestem atenção, 14 mil notificações de suicídio no Brasil. Apenas no Brasil. São 14 mil pessoas que se matam todos os anos no Brasil. É uma grande epidemia. Esse, sem dúvida, é um grande desafio para a Igreja de Cristo. E cada vez que nós cruzamos as portas das nossas comunidades de fé, nós entramos em um campo missionário. Então, os irmãos, quando saírem aqui depois deste tempo reunidos, ali fora onde aqueles irmãos estão, na escada, ali já é um campo missionário. E nós precisamos entender dessa forma. Pessoas depressivas, ansiosas, amarguradas estão à espera de uma mensagem de esperança. E aí a comunicação interpessoal tem um papel muito importante nesse chamado de partilhar sobre Jesus, que é o único, irmãos. Jesus é o único que pode transformar a vida de alguém. Não somos nós não temos esse poder. Quando o Espírito Santo entra na vida de alguém, porque essa pessoa crê em Cristo, há real transformação. Mas a gente precisa falar que os veículos de mídia, eles cumprem um papel muito importante, principalmente aqueles veículos de mídia evangélicos. A RTM, a Rádio Transmundial, existe aqui no Brasil há 55 anos. Quem tem 55 anos aqui? Que pode revelar a idade. Olha só. 1970. 1970 nós começamos. E é muito bonita a história da RTM. Se um dia os irmãos tiverem a oportunidade de pesquisar, a RTM começou no Brasil a partir de uma parceria entre americanos, né, porque a sede é lá na Carolina do Norte, e uma missão lá na Alemanha. Em 1969, o primeiro secretário executivo da RTM chegou ao Brasil para captar recurso para essa missão. Sabe quanto foi a primeira doação? Alguns centavos, cerca de 35 centavos, de uma mulher que vivia em um hospital para leprosos em Manaus. E esse secretário diz que aquela oferta foi muito semelhante à daquela viúva no templo, que deposita apenas algumas moedas. E Jesus fala aos seus discípulos, ela deu tudo o que tinha, os outros deram o que sobrou. É por isso que essa doação é tão significativa. E ao longo dos anos, irmãos têm se levantado, contribuído com o que podem, para que essa missão não deixe de existir. A RTM Brasil, todos os dias, recebe relato de ouvintes que acompanham a nossa programação, principalmente durante a madrugada. E aqui, falando de comunicação, essa é uma particularidade. Porque se vocês ligarem em qualquer outra rádio FM por aí,
Vou contar uma coisa que talvez vocês não saibam. Muitas dessas madrugadas em rádio comercial, elas são pré-programadas. Os locutores sequer estão lá. Na RTM não, nós temos um locutor que interage com as pessoas. Porque são pessoas, algumas delas que estão com problemas de saúde mental, pessoas que enfrentam depressão, enfrentam quadros de ansiedade grave, pessoas que gostam de acompanhar a programação, pessoas que querem uma companhia porque estão em um leito de hospital, pessoas que trabalham à noite. Essas pessoas querem um amigo na madrugada. E esse, inclusive, é o nome do nosso bloco da madrugada. Um amigo na madrugada. Uma pessoa que fica lá para interagir com os ouvintes e falar sobre a beleza do Evangelho. Então, quando a gente olha para a comunicação, a gente precisa entender, sim, que é uma questão de sobrevivência, mas é muito mais amplo quando a gente traz para a expectativa e para o aspecto da fé, na verdade. Porque a comunicação, aliada à fé, leva vida. Sabe por quê? Sabe por quê que leva vida? Porque essa comunicação anuncia o autor da vida, Cristo Jesus. E é por isso que, como crentes em Cristo, nós devemos entender a comunicação de forma integrada aos demais ministérios das nossas comunidades de fé e das frentes de trabalho das nossas organizações cristãs. Tem um livro muito bom, eu recomendo fortemente a leitura, e esse livro mudou a minha mente, a forma como... Irmãos, se já puderem ir para a terceira tela, porque... legal, eu mudo aqui então. Esse livro mudou a minha mentalidade em relação a como pregar, como compartilhar o Evangelho. Chama Comunicação que Transforma. São dois pastores, eu não sei se o pastor já conhece esse livro, é um livro da editora Vida, e ele traz aspectos muito práticos de como nós devemos compartilhar de forma intencional e efetiva o Evangelho de Cristo Jesus. E os autores, dois pastores, em um dos capítulos dizem o seguinte: olha, nós revitalizamos, nós mudamos, nós saímos da caixinha quando nós propusemos que o ministério pastoral e todos os outros ministérios da igreja sejam estruturados a partir da comunicação. Um planejamento estratégico, entendendo que a comunicação pode potencializar tudo aquilo que os outros ministérios abordam, trabalham, produzem. A comunicação, meus irmãos, e essa comunicação expande tudo aquilo que os ministérios têm trabalhado. E essa mensagem bíblica que nos chega para nos desafiar, ela precisa ser levada às pessoas. Nós temos uma potência nas mãos, não porque nós que proferimos essa mensagem, mas porque ela é a Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus. O Senhor opera através das suas escrituras. Então a comunicação é importante porque a Bíblia nos chama a adorar a Deus e a anunciar a sua mensagem e a sua glória. Um dos textos que eu mais gosto, é um dos textos mais lindos e lidos de todos os tempos, é o Salmo 96. E nós vamos ler os versículos de 1 a 3, eu preparei aí no slide para vocês. Eu leio na Nova Versão Transformadora. Cantem ao Senhor um cântico novo, toda a terra cante ao Senhor. Cantem ao Senhor e louvem o seu nome, proclamem todos os dias a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações. Contem a todos as suas maravilhas. Pai, nós sabemos que o Senhor nos separou e nos preparou para estarmos aqui nessa noite. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, que sejamos confrontados e direcionados para o Teu querer. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este é um salmo creditado a Davi. Nós vemos aqui pontos fundamentais que devem existir na vida de um crente em Cristo. Primeiro, nós devemos cantar e louvar ao Senhor. Nós devemos proclamar a salvação através do Evangelho.
nós devemos anunciar em todos os lugares que este Deus supremo, maravilhoso, Ele realiza grande obra. Nós cremos nisso? Amém? Amém. Então nós estamos aqui em uma conferência missionária e o nosso coração deve queimar. O nosso coração deve queimar por ver o que Deus realiza no mundo. Por meio lá da RTM, nós temos contato com uma missão chamada Portas Abertas. Os irmãos conhecem Portas Abertas? Portas Abertas é uma missão de referência que trabalha com a igreja perseguida em diversas partes do mundo. E pasmem, a igreja perseguida aqui na América Latina. Quando a gente olha para o México, por exemplo, muitos cristãos são mortos por narcotraficantes porque eles vão tirar os jovens que são aliciados pelos narcotraficantes do buraco dos esconderijos onde o narcotráfico atua lá no México. E esses irmãos de Portas Abertas falam que o evangelho tem crescido absurdamente, principalmente no Oriente Médio e na Ásia. Estava conversando com a Cristina antes de vir para cá, o filho dela estava relatando um crescimento do evangelho no Equador. Que coisa maravilhosa. E nós, muitas vezes, não sabemos disso, porque a grande mídia não noticia isso. E nós ficamos restritos ao nosso mundo, achando que as coisas acontecem apenas aqui no Brasil. Apesar de tantas e tantas restrições, meus irmãos, o evangelho tem crescido absurdamente por aí. Na África, irmãos, pessoas que são por vezes aliciadas pela fé islâmica, essas pessoas são retiradas dessa opressão, ouvem sobre Jesus e se convertem. Nós devemos nos alegrar com isso. Nós devemos nos alegrar com o que Deus tem feito lá na África. Mas tem pessoas que pegam o ônibus, o mesmo ônibus que a gente, todos os dias, todas as manhãs. E essas pessoas também precisam ouvir sobre o Evangelho de Cristo Jesus. Essas pessoas precisam ouvir, elas precisam compreender o que este Deus maravilhoso que o salmista nos chama a adorar, realiza no mundo. E o que ele fez, o seu grande gesto de amor na cruz do Calvário. Essa mensagem precisa ser anunciada. E muitas vezes nós olhamos para fora, e nós devemos olhar para fora também. Nós somos chamados para missões internacionais, missões transculturais, mas nós devemos olhar aqui o nosso bairro. Essas pessoas têm compreendido a mensagem? Elas têm ouvido sobre o Evangelho de Jesus? E a gente precisa entender o contrassenso que há nessa época. Nós estamos na era da informação. A informação hoje em dia vale muito mais do que o dinheiro, em vários aspectos. O tráfico de influência, por exemplo, os contatos, tudo isso vale muito. Só que, cada vez mais, as pessoas deixam de falar entre si. Tem uma pesquisa do DataEye, que é um instituto ligado à inteligência artificial, que mostra que os brasileiros, só em 2024, gastaram, em média, 5 horas diárias na frente do celular. São 5 horas diárias. E as projeções mais otimistas, para o bem ou para o mal, para essas pessoas que trabalham com mídia digital, é que nos próximos anos os brasileiros gastarão 9 horas na frente das telas, dos seus celulares e dos tablets. E aí, o principal recurso que elas usam são as redes sociais. Principalmente as chamadas redes sociais por imagem. Então, Instagram, TikTok, são redes sociais que não têm como primeiro objetivo a comunicação, mas simplesmente a postagem de fotos ou vídeos. As ferramentas de conversa instantânea estão caindo nos rankings, ou seja, cada vez menos nós estamos conversando, até mesmo no universo digital. Só que a gente precisa olhar a comunicação num aspecto amplo. Ela existe. Algumas pessoas usam ela para o lado negativo, mas a comunicação ela tem um aspecto positivo e muito positivo. É um presente dado por Deus a nós.
E junto com esse presente, há um grande desafio que Deus nos dá, para que nós coloquemos em prática a palavra que Ele ministra aos nossos corações. E na RTM, meus irmãos, todos os dias nós somos desafiados e trabalhamos com esse desafio. Nós temos 60 programas lá na RTM. 60 programas. Uma boa parte diária, outros semanais, outros quinzenais, que falam com diferentes públicos. E essa mentalidade de se dispor, de parar, pensar um programa, uma ferramenta, um recurso que fale com as pessoas mais experientes, os mais jovens, os chamados jovens da cultura global, que são jovens que têm total aversão à estrutura da igreja, por exemplo, ou de qualquer outra organização. Nós temos parado, pensado e desenvolvido conteúdo para atingir esse tipo de público, esses tipos de público. Recentemente nós criamos um ministério chamado Na Contramão. É um ministério voltado a jovens, feito por jovens e para jovens, para criar um conteúdo onde os jovens se identifiquem, e eles possam compartilhar nas redes sociais, eles possam consumir bom conteúdo nas plataformas digitais e fugir de toda essa tranqueira que muitas vezes invade as nossas plataformas digitais, que invade a tela do YouTube, que invade aquele tipo de ferramenta ou plataforma que nós consumimos. Então, essa mentalidade de se dispor e ir atrás para cumprir esse desafio é a mentalidade de pessoas que entenderam que o Senhor nos chama a anunciá-lo com amor, temor e ousadia. E aí eu lembro das palavras do apóstolo Paulo, lá em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, 21, Paulo diz assim: visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse, por meio da sabedoria humana, usou a loucura da nossa pregação para salvar os que creem. Irmãos, para essa geração, para essas pessoas que estão lá fora agora, curtindo um barzinho, estão se drogando, estão vivendo tudo que o mundo proporciona para elas, para essas pessoas, a pregação do Evangelho, o Evangelho é loucura. Esse Evangelho que nós acreditamos é loucura. Esse Cristo sobre o qual nós vivemos, que é a nossa rocha, é loucura. Mas a palavra de Deus diz que Deus usa essa loucura da pregação para salvar aqueles que creem. E é por isso que nós devemos continuar a pregar. É por isso que nós devemos compartilhar, é por isso que deve existir missões, é por isso que as igrejas locais devem apoiar missões. Porque aqueles que não podem ir ao campo missionário, eles ficam aqui segurando as cordas, orando por aqueles que estão em campo, contribuindo financeiramente por aqueles que estão no campo. Porque, irmãos, quando nós compartilhamos, nós precisamos ter fé de que a obra continua sendo operada pelo Espírito Santo. E quando a gente olha para esse mundo é um mundo que anda para a sua destruição. E essa comunicação que Paulo fala aqui, da pregação do Evangelho ser loucura para essas pessoas, nos mostra que a nossa comunicação ela tem que ser contracultural. Nós devemos ir na contramão do que as pessoas querem ouvir, porque elas querem ouvir aquilo que afaga a sua alma, aquilo que tranquiliza os seus pensamentos. Só que o Evangelho é confrontador. As pessoas querem ouvir sobre o Deus de amor, o Deus que é bondoso, e Deus é amor. João fala isso, Deus é bondoso. Mas a gente não pode esquecer que Deus é justiça. E muitas vezes as pessoas falam de uma metade do Evangelho, e metade do Evangelho não é Evangelho. O Evangelho é integral. Nós precisamos falar toda a completude do Evangelho. Nós temos que alertar as pessoas para que elas andem na contramão do mundo, porque nós somos chamados a falar. E aí é Deus quem realiza a obra.
Eu vou dar um testemunho muito especial para vocês. A RTM, ela entrou nas plataformas digitais distribuindo podcasts em 2022. Quem lembra o que aconteceu em 2022? Pandemia. As projeções eram difíceis em relação à produção de conteúdo, porque todo mundo foi para casa. As gravações eram em casa, então imagina, ninguém tinha um estúdio em casa para poder gravar com toda a perfeição, qualidade que se espera de uma missão que existe há mais de 50 anos no Brasil. E ali nós começamos a gravar o Presente Diário. E o Presente Diário foi o primeiro título que entrou nas plataformas digitais da RTM. Distribuídos em todas as plataformas. Os episódios foram distribuídos em todas as plataformas. Irmãos, esse devocionário cresceu de uma forma tão absurda para a honra e glória do Senhor, que em julho deste ano, em julho de 2025, o PD alcançou a 7ª colocação entre os 100 podcasts mais ouvidos da América Latina. Um dos poucos títulos cristãos. O PD da RTM Brasil está à frente de Grupo Disney, NBC, Universal, Grupo Globo, grandes outros grupos de comunicação, conglomerados gigantescos, de tamanhos imensuráveis em relação ao que é a missão RTM. E nós estamos ali como contracultura, anunciando o Evangelho, através de devocionais que chamam ao arrependimento e chamam à total dependência ao Senhor. E Deus nos dá essas oportunidades. É mérito da RTM? Não. É ação do Espírito, que faz com que a distribuição desse conteúdo alcance muitos, milhares, milhões de corações, todos os meses. Todos os meses. Olha que fantástica essa obra. Na sequidão do deserto, o Senhor preparou uma fonte que jorra a mensagem da vida. Enquanto as pessoas estão ouvindo podcasts de humor duvidoso, de procedência duvidosa, notícias, tragédias, na 7ª colocação, um podcast brasileiro, falando sobre a palavra do Senhor, com reflexões diárias. É bênção, bondade do Senhor. Não é mérito nosso, é ação do Senhor. É por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 58, um texto que é lindo e que todos nós deveríamos sempre visitar. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem no Senhor e para o Senhor é inútil. Nada volta vazio quando nós fazemos para o Senhor. Então há muitos desafios, meus irmãos, sem dúvida, e para cumprir este propósito de proclamar a salvação do nosso Deus e anunciar essas maravilhas que o salmista nos chama a anunciar, nós precisamos estar preparados. Preparados como? De 3 formas. Pelo menos 3 formas. A primeira delas, voltou aqui, né? A primeira delas é que nós precisamos ter uma vida de louvor ao Senhor. Quem aqui já ouviu a expressão tudo comunica? Quem já ouviu? Tudo comunica é uma frase muito conhecida, principalmente entre o pessoal mais antigo que trabalhava comunicação. E eu vim de redação de jornal, trabalhei muito tempo em redação de jornal, TV e site. Então eu trabalhei com pessoas mais experientes. E elas falavam, tudo comunica. Agora, para o bem ou para o mal? Muitas vezes nós sequer abrimos a boca, mas os nossos atos já são uma comunicação para o mundo. E aí o salmista, com toda a exortação, nos fala para cantarmos ao Senhor, a termos uma vida de louvor a Deus. E é muito peculiar, porque se um locutor está lá no horário da noite, ou da tarde, ou da manhã da RTM, e ele está triste, por
Porque as pessoas, vez ou outra, estão tristes, né? Tem alguns problemas pessoais e as pessoas acabam, de certa forma, demonstrando. Os ouvintes percebem. Eles mandam mensagem, eles perguntam, e aí, o que aconteceu? O que você está enfrentando? As pessoas percebem. Imaginemos, meus irmãos, as pessoas lá fora, com as quais nós encontramos todos os dias, pela rua, na fila do supermercado, na fila da padaria, elas notam. É por isso que nós devemos vigiar, para que a nossa vida, os nossos olhos e as nossas atitudes expressem louvor, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Mesmo quando o tempo está ruim. Antes de vir para cá, parei com a Noemi num posto para abastecer o carro. E aí, tem aquela conversa de elevador com um dos frentistas, né? É o tempo. Lá em São Paulo, esses dias, a gente estava num tempo meio londrino, aquele tempo bem fechado. E aí, hoje, ele olhou para mim e falou assim, abriu. Está bonito o tempo. Para aqueles que estão no Senhor, o tempo está sempre aberto. Pode vir a dificuldade, mas nós somos chamados para testemunhar uma jornada de alegria no Senhor. É por isso que nós devemos louvá-lo. Se nós não expressamos este louvor nas nossas vidas, as pessoas notam apenas tristeza e amargura. Não vem em nós o reflexo do Cristo ao qual nós servimos. E o convite é para que nós espalhemos essa mensagem pela terra. Eu comecei falando aqui da fundação da RTM, né? Da fundação da TWR, na verdade. A TWR é a nossa cabeça de rede. A RTM Brasil é uma rádio independente. A gente não depende financeiramente da TWR lá nos Estados Unidos, mas nós temos vínculos fraternos. O que isso quer dizer? Muitos conteúdos nossos são traduzidos para o inglês e vão ser traduzidos para outros idiomas onde tem escritório da TWR. E a gente integra essa missão porque nós temos o mesmo propósito. O mesmo propósito daqueles irmãos que viram a oportunidade de, por meio do rádio, compartilhar o Evangelho para a África e para a Europa, ao mesmo tempo. E nós somos desafiados todos os dias, nas circunstâncias diárias que nós temos, a transmitir o Evangelho da forma mais potencial que nós temos. A RTM não tem uma frequência. A RTM não tem uma frequência aqui em São Paulo. E, na verdade, em nenhum lugar do Brasil. Nós trabalhamos com rádios parceiras. Porque para a gente manter uma frequência é muito caro. Muito caro. E tem outras questões também, né? Depois vocês pesquisem, por exemplo, quem são os proprietários de frequências de rádio FM no Brasil. Vocês vão ter uma surpresa. E é um custo muito caro. Então, nós trabalhamos com rádios parceiras que nos retransmitem durante a madrugada, durante o dia. Nós estamos em rádios parceiras em 20 estados brasileiros. O nosso coração queima para chegar nas 27 unidades federativas. Nós queremos chegar em todos os estados e no Distrito Federal, para que o Evangelho de Cristo Jesus seja pregado nessa nação. E aí, nós poderemos cantar, anunciando essa mensagem por todo o Brasil e se espalhando também por essa terra. A segunda forma que nós aprendemos é proclamar com perseverança. O salmista, lá no finalzinho do versículo 2, diz assim: proclamem todos os dias a sua salvação. A pessoa com a qual nós cruzamos num restaurante precisa de Jesus. Talvez ela não saiba, talvez ela tenha ódio de crentes. A gente tem uma geração de pessoas aí que tem ódio ao Evangelho. Existem algumas pessoas que querem apenas os benefícios do cristianismo. Exatamente. Elas querem apenas os benefícios do cristianismo. Quais são os benefícios do cristianismo? Isso principalmente no meio jovem. Elas querem se relacionar com pessoas mais saudáveis mentalmente, socialmente. Elas querem conexões, tanto de trabalho como conexões sociais. Elas querem um ambiente de respeito.
mas elas não querem o compromisso de seguir a Cristo Jesus. Não dá para ser meio crente. Nós temos que ser crentes integrais. E aí não estou falando de missão integral não, tá, irmãos? Não é isso que eu estou falando. Estou falando que o crente ele precisa ser integral, ele precisa ter a integralidade do evangelho na sua vida. E aí essas pessoas que detestam o evangelho ou vivem o evangelho não faz de conta, essas pessoas precisam ouvir sobre Jesus. Precisam ouvir o que o Filho de Deus fez em favor delas, para que elas não morressem pela eternidade, mas para que elas tivessem vida e vida eterna, como traz João 3,16. Não é só um versículo bonitinho para a gente memorizar, é o evangelho que a gente precisa pregar. Nós devemos compartilhar esse texto, essa mensagem, a nossa vida deve refletir isso. E essa mensagem precisa ser proclamada e com perseverança, porque o texto diz, o texto é muito claro, todos os dias, perseverança, nós devemos continuar. Tem alguns ministérios globais muito relevantes e um deles é o app da Bíblia, a YouVersion. Todo mundo conhece? Nós somos parceiros da YouVersion aqui no Brasil. E nós, pelo departamento de comunicação da RTM, que é o departamento onde eu trabalho, nós fazemos contato constante com eles. E esse ministério da Life Church, que é uma igreja lá nos Estados Unidos, ele nasceu com a proposta de tornar acessível o texto bíblico para todo mundo. Isso, por si só, já é uma atitude muito louvável. Mas eu gosto muito da criatividade e da ousadia desses irmãos. Porque eles não pararam só nisso. Se acessa o aplicativo, tem várias traduções bíblicas, em vários idiomas. Mas eles querem avançar. E eles avançam para onde? Compartilhando planos bíblicos, trazendo devocionais em vídeo. A RTM já gravou várias dessas devocionais. Há formas de você compartilhar o versículo bíblico de forma ilustrada com alguém que você está discipulando, que você está evangelizando. Irmãos, isso é pensar de forma ousada. Como nós podemos aproveitar toda a potencialidade da mensagem do evangelho. As igrejas e as organizações cristãs precisam ser criativas para trabalharem com ousadia mediante a todas essas oportunidades que Deus nos dá. O que nós temos feito? Para onde nós podemos seguir? Para que esse evangelho, que é o que nutre as nossas vidas, nutra também a vida de outras pessoas. E eu vou falar de uma percepção de oportunidade muito boa que a RTM teve também. E eu sempre vou falar da RTM porque é a missão que eu sirvo, então eu vou trazendo alguns exemplos para os irmãos entenderem. Um dos ministérios mais longevos da RTM é o Ministério de Cursos Bíblicos. A RTM foi fundada em 1970 nas dependências da Igreja Batista Alemã de São Paulo. Lembra que eu falei que é uma parceria entre americanos e alemães? Iniciada lá em São Paulo, na IBASP. E um dos primeiros ministérios foi o de cursos bíblicos. As pessoas escreviam para lá e elas recebiam uns folhetos com as lições bíblicas. Em 1980, a RTM expandiu isso para as prisões. Cursos bíblicos para presidiários. Hoje, a RTM está em quase todos os estados brasileiros, com cursos bíblicos para presidiários, em quase 200 unidades prisionais. São mais de 8.000 alunos detentos que têm acesso a aulas bíblicas, a Bíblia, porque nós mandamos o exemplar das Sagradas Escrituras, e um devocional presidiário. E aí essas pessoas são tão profundamente impactadas que elas mandam cartas para a RTM falando assim, olha, eu fiquei constrangido com isso. Isso tem edificado, mudado a minha vida, transformado quem eu sou. E eu quero que o meu pai, a minha mãe, a minha esposa e os meus filhos aprendam sobre isso. E aí, em 2021, a RTM criou o Ministério de Cursos Bíblicos para o público em geral. Online. A gente montou uma plataforma com 3 cursos bíblicos e as pessoas acessam e têm direito a certificado, aprende a sã doutrina, os princípios básicos das Sagradas Escrituras.
e vidas têm sido impactadas. São mais de 8.500 alunos. 8.500 alunos que têm acesso gratuito. É uma área que não era explorada, e o Senhor, através de pedidos de detentos, nos fez olhar para esse nicho que precisava ser explorado, para bem do desenvolvimento da igreja, para bem do crescimento do reino. Irmãos, o Senhor opera. Nós identificamos os anseios dessas pessoas e o Senhor nos conduziu para proclamar esse evangelho. E a sociedade está sedenta. Talvez essas pessoas que estão aí não saibam disso, que elas precisam de Jesus. Mas o coração delas, lá no fundo, clama por vida, por uma esperança viva. E a esperança que um dia nos alcançou, meus irmãos, a esperança que um dia nos tirou da profundidade do nosso pecado, essa esperança pode transformar, pode tornar essa terra improdutiva do coração dessas pessoas uma terra que brota o fruto do Espírito. Salvação. Nós precisamos anunciar a salvação. Então, você que está aqui está sendo desafiado. Todos nós somos desafiados. Essa mensagem, eu sempre costumo dizer, a mensagem antes da comunidade é para o mensageiro. Nós somos confrontados a sair daqui e fazer diferente. Como que nós, na nossa área de atuação, na sua empresa, na sua escola, na sua comunidade local, pode fazer a diferença anunciando ao Senhor através de uma comunicação sadia, bíblica, para que nós possamos proclamar esse Jesus que transforma. E o terceiro ponto, nós devemos anunciar ao Senhor e contar as suas maravilhas. Há uma urgência no reino e para o reino. Quando nós, lá no versículo 3, lemos: anunciem a sua glória entre as nações, contem a todos as suas maravilhas. E olha, há um Deus repleto de amor, há um Deus repleto de graça. Mas o salmista, nesse mesmo capítulo 96, lá nos versículos 12 e 13, nos alerta: os campos e as suas colheitas gritem de alegria, as árvores do bosque exultem diante do Senhor, pois Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e as nações com a sua verdade. Ele é justo, Ele julgará cada um. E é por isso que esse chamamento que todos nós temos nos é apresentado em todo o texto bíblico e nas falas de Jesus. Como, por exemplo, no texto da Grande Comissão, lá em Mateus 28, mas também em Marcos, quando nós vemos a orientação do Senhor para que os discípulos fossem pregar o Evangelho. E aí, esse chamamento ele tem um caráter de urgência, muito contextualizado com o Novo Testamento. Quando nós lemos o Novo Testamento, quando nós estudamos o Novo Testamento, a principal marca dele é a iminência do retorno de Cristo. É a principal marca do Novo Testamento. Cristo voltará. E é por isso que nós devemos anunciar. Quando Paulo escreve às igrejas, a mensagem é sempre de exortação e preparo para que aquela comunidade estivesse pronta para a volta do Senhor. E quando nós olhamos para os nossos dias, infelizmente, esse espírito do Novo Testamento passou. Nós olhamos a promessa de que Jesus voltará como algo muito distante. Fazemos planos mirabolantes. Temos certeza de que nós morreremos. E aqui não estou falando para a gente viver no mundo da lua, não. Estou falando para que nós creiamos na volta de Cristo Jesus. Irmãos, tem muito crente falando o seguinte: olha, eu posso fazer amanhã o que eu tinha para fazer hoje. Só que para algumas pessoas a vida acaba hoje. E se elas não ouviram do Evangelho, elas estão fadadas a uma condenação eterna. E a condenação eterna é passar a eternidade longe de Jesus.
E isso recairá sobre aqueles que tiveram a oportunidade e tinham um chamado de anunciar essa verdade. Não carreguemos esse fardo, nós somos chamados para compartilhar essa mensagem. A procrastinação, meus irmãos, é o maior inimigo da igreja na atualidade. Pastores ou líderes que ficam postergando iniciativas missionárias ou postergando investimentos em missões, o Senhor não se agrada disso. O Senhor quer que nós sejamos ativos no reino de Deus. Nós precisamos ir na contramão do que essa sociedade prega, que é o individualismo. A gente não pode, como crente em Cristo Jesus, olhar para o nosso próprio umbigo. Nós temos que olhar as pessoas que estão morrendo nas tragédias climáticas que muitas vezes batem à porta do nosso Brasil. Nós choramos com as pessoas que perderam a vida lá no Rio Grande do Sul. Infelizmente, eu vi alguns crentes dizendo que lá era um castigo do Senhor. Porque lá é um dos lugares com maior concentração de adeptos de religiões africanas. Um crente em Cristo não pode perder tempo batendo boca com isso. Nós temos que anunciar o Evangelho. Nós temos que chorar com aqueles que estão perdendo a vida, estão caminhando para a condenação. Em nome de Jesus. Se você tem enfrentado problema com procrastinação, ore, repreenda, peça ao Senhor que te ajude, porque há uma urgência. O Evangelho precisa queimar os nossos corações. Nós não podemos ficar acomodados. Eu gosto muito do lema da Transworld Radio, que diz assim, olha, nossa missão é chegar até o último, até que todos ouçam desse Evangelho. Isso quer dizer que é chegar até aquela pessoa que um missionário não chegou. Há lugares onde missionários não conseguem chegar. Tribos indígenas, por exemplo. Para essas pessoas, a TWR e a RTM Brasil também trabalha com rádio, programação de rádio, mas radinhos à base de energia solar, com conteúdo pré-sintonizado, com frequência pré-sintonizada. Irmãos, talvez seja um pouco distante da nossa realidade, mas tem igrejas plantadas a partir dessa iniciativa de rádios. Pessoas que nunca ouviram um missionário de corpo assim e alma, como nós aqui, como pessoas vivas naquelas comunidades. Mas alguém, alguma vez, mandou algumas unidades de radinhos e aquelas pessoas se reuniam para ouvir estudos bíblicos. E o Evangelho alcançou comunidades indígenas que hoje já têm a Bíblia na sua própria língua. É o Senhor fazendo, operando, e nós devemos crer nisso, que o Senhor opera, que o Senhor realiza. Há 3 bilhões de pessoas que têm pouco acesso ou nenhum acesso às Escrituras. Olha o tamanho do desafio missionário que nós temos como comunidade de Cristo. Como igreja de Cristo no Brasil. É um grande desafio missionário e elas precisam ouvir sobre esse Jesus que transforma histórias. Aqui no Brasil, já caminhando para o final, a gente trouxe para o Brasil um ministério da TWR voltado para homens, chamado Cada Homem um Guerreiro. Alguém já ouviu falar desse ministério? Cada Homem um Guerreiro? É uma série de discipulados, são 4 livros, e os homens aprendem sobre como andar com Deus, então a base do discipulado, aprendem sobre família, vida profissional, matrimônio, criação de filhos e pureza sexual. Né? Da pandemia para cá explodiu o número de acessos a conteúdos pornográficos, e aí a série Cada Homem é um Guerreiro identificou que essa era uma temática que precisava ser trabalhada entre os homens. Irmãos, são 14 mil homens e famílias profundamente impactadas por essa série de discipulado, porque esses homens são confrontados a ir para as Escrituras. Eles fazem devocionais todos os dias. Eles vão para o texto bíblico. Não é simplesmente textinho, não. Eles vão para a Bíblia. Eles memorizam a Bíblia. Eles prestam contas uns com os outros. É um discipulado bíblico. E esse é um caminho que a igreja de Cristo precisa seguir.
principalmente quando nós temos pessoas que são alcançadas pelo Evangelho e muitas vezes abandonadas por igrejas ou por iniciativas missionárias. Essas pessoas precisam ser acolhidas pelas comunidades e caminhar num caminho de maturidade mesmo, e alcançando os homens. Metade do caminho para alcançar a família está traçado. Porque os homens, eles são os líderes espirituais das suas famílias. E esses homens, eles precisam ouvir que eles são pecadores, que eles erram, que eles prejudicam as suas famílias e os seus filhos. Eles precisam ser confrontados. E aí eles precisam ouvir que Jesus pode mudar a vida deles. Então a igreja precisa recuperar esse senso de urgência. Como? Trabalhando com esses grupos, trabalhando com as oportunidades que Deus dá, comunicando o Evangelho, com esse senso de urgência. E nós estamos aí vivendo aquela dualidade do já e ainda não. Já estamos no reino, porque aqueles que são alcançados por Cristo já desfrutam da vida eterna, da promessa da vida eterna. Mas nós ainda não estamos plenamente no reino. Nós estaremos quando o Senhor voltar, e aí nós estaremos no tempo perfeito com Ele. Irmãos, o salmista é claro, haverá um julgamento. E todos nós aqui, nessa noite, nós somos missionários. Quando nós cruzarmos aquelas portas, nós precisamos comunicar essa mensagem que um dia nos confrontou e que nos confronta todos os dias, quando nós vamos às Escrituras. A nossa comunicação, ela vai ser contracultural, que a gente não pode compactuar com aquilo que o mundo se agrada. Se o mundo se agrada, e ele se agrada só das coisas erradas, nós devemos sempre estar nas Escrituras. É por isso que a nossa fala vai ser uma contracultura. Não de violência. A gente não pode ser violento. A gente precisa ter sabedoria no compartilhar o Evangelho. E é por isso, meus irmãos, que o nosso pensamento tem que ser sempre da consciência de que Deus é quem opera. Nós somos apenas instrumentos. Se compreendermos isso, nós tiraremos do nosso ombro um grande fardo. Diante de tudo isso, o que a gente pode fazer, já caminhando para o final? São alguns pontos que a gente precisa refletir juntos. Ficou meio pequeno, mas eu vou ler para vocês. Nós precisamos ser intencionais nos nossos contatos e nos nossos relacionamentos. Nós precisamos conversar e ouvir as pessoas que estão ao nosso redor, para que a partir dessas oportunidades, Jesus possa falar a esses corações. Nós precisamos ser intencionais, nós precisamos querer parar para ouvir as pessoas e falar com as pessoas. Nós temos de ter uma vida de adoração. Isso passa por reavaliar a forma como eu ajo e reajo diante das circunstâncias da minha vida. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Crente que não ora, não adora ao Senhor. A gente precisa orar. A oração é uma base fundamental da nossa adoração ao Senhor. Vida de oração deve ser constante. Perseveremos em oração. Nós devemos ser alguém usado que busca saber quais ferramentas são úteis para falar com aquele que eu quero falar sobre Jesus. E aí, a gente precisa observar um ponto muito importante. Ao longo da igreja cristã, usou-se e continua se usando muito folhetos evangelísticos. Irmãos, os folhetos são uma bênção. Os folhetos precisam continuar a ser usados. Amém por isso. Mas, como igreja, nós precisamos ter consciência que existem outros recursos eficazes também para o evangelismo. Então, os mais velhos, os mais experientes, precisam olhar com bons olhos as ferramentas que o Senhor tem apresentado à igreja atual. E os mais jovens precisam ter a humildade de reconhecer que os folhetos cumpriram e cumprem um importante papel no compartilhamento do evangelho.
não pode haver rixa entre gerações. O propósito da igreja é um só: adorar ao Senhor e levar, tornar conhecido o seu evangelho pelas múltiplas formas que o Senhor nos apresenta. E é por isso que nós devemos ser intencionais nesse aspecto. Que o Senhor possa, meus irmãos, nos conduzir com sabedoria e disposição nesse grande desafio que nós temos de compartilhar o evangelho. E que nós sejamos sempre humildes para entender quais são essas oportunidades que Ele nos apresenta. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é viva e eficaz e nos confronta. Que nós sejamos sempre, Pai, confrontados por ela. E nos faça sair renovados, Pai, incentivados, animados, com o coração queimando para compartilhar do Teu Evangelho. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém.